Minha irmã sempre quis roubar minha vida. No final, ela perdeu tudo que amava. Desde que me lembro, minha irmã, Clara, parecia viver em uma competição silenciosa comigo. Eu era o mais velho, aquele que supostamente deveria abrir os caminhos e enfrentar os desafios primeiro. Mas ela sempre dava um jeito de tentar apagar minhas conquistas e brilhar no meu lugar. Quando eu passei na faculdade, ela disse que só consegui porque meus pais me ajudaram mais do que a ela. Quando comecei a namorar, ela insinuava para todos que a garota só estava comigo porque eu tinha um futuro promissor. Nada nunca era mérito meu, pelo menos não na versão da Clara. No início, eu tentava relevar. Achava que era só coisa de irmã mais nova, insegurança, talvez até uma fase. Mas com o tempo, percebi que aquilo não era uma fase. Era o jeito dela. O ponto de virada aconteceu quando conheci a Júlia, minha namorada. Ela era tudo que eu sempre quis: inteligente, divertida, leal. E foi exatamente por isso que Clara começou a enxergá-la, não apenas como a minha parceira, mas como mais uma coisa que ela queria roubar de mim. Ela passou a se aproximar da Júlia de forma inofensiva. Convidava para tomar café, puxava conversas em particular, elogiava demais. No começo, achei que era bom, afinal, quem não quer que sua namorada se dê bem com a família? Mas logo percebi que Clara estava cruzando limites. Um dia, cheguei em casa mais cedo e ouvi a risada das duas vindo da sala. Ao entrar, Clara fez questão de jogar uma piadinha. "Você tem sorte, mano. Se eu tivesse conhecido a Júlia antes, com certeza teria roubado ela de você." Ela riu. Júlia riu sem graça. Mas eu congelei. Era só uma piada? Ou era um aviso? A partir dali, passei a observar tudo com mais atenção. E cada detalhe confirmava minhas suspeitas. Clara queria minha vida. No começo, parecia só ciúmes mal disfarçados, mas a cada dia Clara se tornava mais ousada. Ela arrumava desculpas para aparecer em encontros nossos. Se oferecia para ajudar Júlia em coisas que ninguém tinha pedido, e sempre encontrava um jeito de diminuir minhas atitudes na frente dela. "Nossa, Júlia, você ainda aguenta a mania dele de deixar tudo para a última hora? Eu, se fosse você, já teria perdido a paciência." Júlia ria, tentando não criar climão, mas eu sentia a intenção escondida em cada palavra da minha irmã. Era como se ela quisesse criar pequenas rachaduras entre nós, enfraquecer a confiança pouco a pouco. As coisas pioraram quando eu consegui meu primeiro emprego fixo em uma empresa respeitada. Meus pais estavam orgulhosos, Júlia também. Mas Clara, ela parecia furiosa com a ideia de que eu finalmente estava alcançando uma estabilidade que ela ainda não tinha. Foi aí que começaram as intrigas. Primeiro, pequenas mentiras. Ela contava para meus pais que eu estava descuidando da Júlia por conta do trabalho. Insinuava que ela vivia reclamando da minha ausência. Depois, começou a distorcer situações para me colocar como o vilão. Certa noite eu estava no quarto, cansado depois de um dia longo, quando ouvi Clara falando baixo com Júlia na cozinha. Me aproximei, escondido, e ouvi claramente: "Você sabe que ele não te dá a atenção que merece, né? Sempre foi assim. Ele pensa primeiro nele, depois em todo mundo. Eu só não quero que você acabe se machucando por acreditar que ele vai mudar." Meu sangue ferveu. Ela falava de mim como se eu fosse um monstro, e o pior, com aquela voz doce, como se estivesse realmente preocupada. Júlia não respondeu de imediato, parecia desconfortável, mas também não a confrontou. Naquela noite, tive certeza de uma coisa. Clara não queria só roubar minha namorada. Ela queria destruir a imagem que todos tinham de mim para poder assumir o meu lugar, como se pudesse viver a vida que era minha. E por mais que eu tentasse ignorar, a rede de mentiras dela começou a dar resultado. Meus pais, antes cheios de orgulho, começaram a fazer perguntas estranhas. "Você está mesmo cuidando da Júlia? Ela não parece tão feliz quanto antes." Era como se aos poucos todos estivessem se voltando contra mim. As semanas seguintes foram um verdadeiro inferno. Eu acordava todos os dias com a sensação de estar sendo observado, julgado. E na verdade, eu estava, pela minha própria família. O brilho nos olhos da minha mãe quando falava comigo já não era o mesmo. Meu pai, antes sempre cheio de conselhos e piadas, agora me olhava com desconfiança. E tudo isso tinha um nome: Clara. Ela havia se tornado uma espécie de narradora da minha vida. Só que uma narradora que distorcia tudo. Se eu chegava tarde do trabalho, era porque eu não ligava mais para Júlia. Se eu preferia ficar em casa no domingo descansando,
era porque eu estava me afastando da família. Se eu comprava algo para mim, um simples presente, era porque eu só pensava em mim mesmo. E Júlia, mesmo não dizendo nada, começou a mostrar sinais de dúvida. Um olhar atravessado aqui, um suspiro impaciente ali. Eu a conhecia. Sabia que estava guardando perguntas, inseguranças. Até que aconteceu o que eu mais temia. Numa noite qualquer, voltando para casa, encontrei Júlia na sala, séria, com os braços cruzados. Clara estava sentada ao lado dela, fingindo um ar preocupado. A cena já me deixou gelado. A gente precisa conversar, disse Júlia sem rodeios. Sentei, tentando manter a calma. Clara me contou umas coisas. Coisas que você disse sobre mim quando eu não estava presente. Eu a encarei, confuso. Como assim? Clara, então, colocou a mão no peito, como se estivesse magoada. Eu não queria me meter. Mas eu não aguentava mais te ouvir falando mal da Júlia. Dizer que ela era um peso, que você só estava com ela por conveniência. Meus olhos se arregalaram. Era uma mentira descarada. Eu jamais diria aquilo. Isso não é verdade, rebati, olhando firme para Júlia. Você sabe quem eu sou, sabe o quanto eu te amo. Eu nunca falaria nada desse tipo. Mas Júlia hesitou. Ela não me respondeu imediatamente. O silêncio dela doeu mais do que qualquer acusação. Clara fingiu se levantar, como se estivesse constrangida. Desculpa, eu só achei que ela merecia saber. E saiu da sala, me deixando sozinho com Júlia, que agora chorava baixinho, dividida entre acreditar em mim ou na minha irmã. Naquele momento, percebi que Clara não queria apenas me afastar de Júlia. Ela queria quebrar a confiança que sustentava nossa relação. E pior, estava conseguindo. Eu me vi encurralado. Se me defendesse demais, pareceria culpado. Se deixasse barato, Júlia acreditaria que Clara estava certa. E foi assim, naquela noite, que eu entendi que Clara não estava apenas brincando de me provocar. Ela estava em guerra comigo. Uma guerra silenciosa, venenosa, que eu nunca tinha pedido. Mas que eu sabia que precisava vencer. Depois daquela noite, nada mais foi igual. Júlia nunca mais me olhou com a mesma confiança. Ela não dizia abertamente que acreditava em Clara, mas a dúvida estava lá, enraizada. Eu via nos olhos dela, no jeito que demorava a responder minhas mensagens, na forma como evitava alguns toques meus. E Clara, percebendo que sua semente tinha germinado, começou a regar a mentira com ainda mais veneno. Passou a me provocar de maneiras mais sutis, sabendo que Júlia sempre estaria por perto para presenciar. Um comentário aqui, outro ali, jogado no ar. Nossa, Júlia, você acredita que ele nunca te contou aquela história no escritório? Engraçado, irmão. Você nunca tem tempo, mas sempre dá um jeito de se divertir, né? Ah, Júlia, eu só quero o seu bem. Você é como uma irmã para mim. Tudo em tom leve, mas cheio de malícia, com aquele veneno que só quem conhece as rachaduras da família consegue espalhar. E como se não bastasse, Clara começou a se infiltrar na vida de Júlia. Saíam juntas para tomar café, iam ao shopping, mandavam mensagens constantemente. De repente, minha noiva parecia confiar mais na minha irmã do que em mim. Eu comecei a sentir como se estivesse vivendo em uma casa que já não era minha. O ambiente era carregado, e Clara fazia questão de aparecer sempre nos momentos certos, como se fosse a sombra do nosso relacionamento. Até que um dia, Clara deu o golpe mais baixo até então. Era aniversário da minha mãe, e estávamos todos reunidos na casa dela. Família inteira presente, risadas, fotos, comida farta. Eu já estava desconfortável, mas tentei me manter discreto. No meio da noite, quando todos estavam relaxados, Clara ergueu a taça de vinho e disse: Eu queria propor um brinde ao amor verdadeiro, aquele que supera tudo. Todo mundo riu, achando uma gracinha. Mas então ela virou os olhos para mim e completou: Porque, né? Não é qualquer um que aguenta um relacionamento quando o parceiro anda insatisfeito. As conversas pararam. Júlia ficou vermelha. Todos olharam para mim. O que você quis dizer com isso? Perguntei, já sentindo o sangue ferver. Clara sorriu. Aquele sorriso de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Ah, nada. Só que você já confidenciou umas coisas para mim. Mas não vem ao caso aqui. As pessoas riram, meio sem graça. Mas a semente estava plantada. E eu sabia.
Dali em diante, qualquer olhar atravessado, qualquer silêncio de Júlia, seria fruto do veneno de Clara. Naquele instante, diante de toda a família, percebi que minha irmã não ia parar. Ela queria me destruir. Não se tratava mais de inveja simples. Ela queria roubar minha vida, minha noiva, minha imagem, tudo. Mas eu também sabia de uma coisa. Quanto mais fundo ela cavasse a própria armadilha, mais alto seria o tombo. E foi ali, segurando minha raiva para não dar a ela a vitória imediata, que decidi. Eu não ia apenas me defender. Eu ia esperar o momento certo para dar o golpe final. Depois do brinde envenenado de Clara, as coisas começaram a mudar de forma irreversível. Eu sentia os olhares da família pesando sobre mim. Tios, primos, até minha mãe. Todos começaram a me tratar de maneira diferente, como se houvesse uma dúvida constante em seus olhos. Júlia, minha noiva, não falou nada naquela noite, mas eu conhecia seu silêncio. Era o tipo de silêncio que grita mais do que qualquer palavra. No carro, de volta para casa, ela ficou olhando pela janela, braços cruzados, sem me dirigir sequer um olhar. "Você acredita mesmo nela?" perguntei, já cansado daquilo. Ela demorou alguns segundos antes de responder. "Eu não sei em quem acreditar, mas o jeito que ela fala parece tão convincente." Essas palavras me cortaram como uma faca. Eu queria gritar, queria expor ali mesmo todas as mentiras de Clara. Mas percebi. Se eu perdesse o controle, era isso que minha irmã usaria contra mim. Clara queria que eu explodisse, que eu me transformasse no vilão da história. Então respirei fundo e disse apenas: "Um dia você vai enxergar quem ela realmente é." Mas dentro de mim, eu já sabia. Eu precisava abrir os olhos dela antes que fosse tarde demais. Os dias seguintes foram sufocantes. Clara parecia onipresente. Ela ligava para Júlia o tempo todo, mandava mensagens carinhosas, se oferecia para ajudar nos preparativos do casamento. Em pouco tempo, estava frequentando a casa como se fosse dona dela. E não parava por aí. Começou a aparecer em lugares que eu frequentava sozinho. No café perto do trabalho, na academia, até em um happy hour com colegas. Ela sempre dava um jeito de estar ali, sorridente, simpática, como se fosse apenas coincidência. Mas eu sabia que não era. Júlia, por outro lado, estava cada vez mais próxima dela. Elas riam juntas, trocavam confidências, e eu percebia quando meu nome surgia no meio das conversas baixas e maliciosas. Foi então que comecei a perceber algo importante. Quanto mais Clara tentava me derrubar, mais ela se revelava. Ela tinha sede de atenção. Gostava de insinuar, de jogar indiretas, de se colocar como a irmã preocupada e protetora. Mas, nesse processo, deixava rastros. Um exemplo claro aconteceu numa tarde em que Júlia me ligou chorando, dizendo que estava confusa porque tinha ouvido coisas demais. Eu fui até ela tentando acalmá-la, mas Júlia estava decidida. "A Clara me contou que você nunca me quis de verdade, que sempre foi obrigado a ficar comigo porque não tinha coragem de admitir quem realmente é." Aquilo foi a gota d'água. Eu perguntei: "E você acredita mesmo nisso? Você olha nos meus olhos e acha que essa é a verdade?" Ela não respondeu. Apenas chorou. E foi nesse choro que eu entendi. Clara tinha conseguido quebrar a confiança entre nós. Mas ao mesmo tempo, tinha cometido um erro grave. Falava demais, deixava escapar versões diferentes da mesma mentira. Era isso que eu precisava. A partir daquele momento, eu decidi jogar o jogo dela. Se Clara gostava de manipular nos bastidores, eu seria paciente, silencioso, e deixaria que a própria língua dela fosse sua ruína. Comecei a observar, anotar, gravar. Cada frase dúbia, cada vez que ela se contradizia, cada vez que dizia para Júlia algo diferente do que dizia para a família. Eu estava montando um quebra-cabeça, e quando tivesse todas as peças, ia desmontar a máscara dela diante de todos. Com o tempo, ficou claro que Clara estava ficando mais ousada. Ela parecia sentir prazer em me provocar, como se tivesse certeza de que eu não teria coragem de enfrentá-la. Uma noite, durante um jantar em família, ela fez questão de puxar um assunto constrangedor. "Sabe, Júlia, eu lembro quando o meu irmão dizia que não queria casar tão cedo, que preferia experimentar a vida primeiro." Todos na mesa se viraram para mim. Meu pai franziu a testa,
Minha mãe tentou disfarçar a tensão com um sorriso. Júlia, por outro lado, largou os talheres e cruzou os braços. É mesmo? Perguntou com uma frieza que me atingiu em cheio. Eu sabia que responder ali, diante de todos, só aumentaria o espetáculo de Clara. Então apenas respirei fundo e disse: engraçado como você lembra de coisas que eu nunca disse. Clara sorriu, satisfeita. Ela sabia que tinha plantado mais uma semente de dúvida. Mas o que ela não sabia é que naquela noite, eu já tinha colocado um pequeno gravador no bolso. Cada palavra dela estava registrada. Nos dias seguintes, Clara continuou com suas visitas amigáveis. Ela ia até nossa casa e quando Júlia se afastava por alguns minutos, sussurrava para mim: você nunca vai conseguir manter essa farsa. Eu vou te expor, e quando isso acontecer, ninguém vai ficar do seu lado. Eu respondia apenas com silêncio. Mas por dentro, sentia um misto de raiva e satisfação. Porque eu sabia. A cada ameaça, a cada mentira, ela cavava a própria cova. Comecei a compilar tudo. Mensagens contraditórias. Áudios cheios de insinuações. Vídeos onde ela se contradizia em frente a diferentes pessoas da família. Eu não queria apenas desmascará-la. Eu queria que todos vissem, com os próprios olhos, a verdadeira face de Clara. O estopim veio numa festa de aniversário de um primo nosso. O salão estava cheio, música alta, todos conversando e bebendo. Foi ali que Clara decidiu dar o golpe final. Ela levantou um brinde e diante de todos disse: eu só queria fazer um pedido. Que a Júlia seja muito feliz e que ela nunca descubra as coisas que eu sei sobre o meu irmão. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. As pessoas riram sem graça, mas os olhares estavam todos em mim e em Júlia. Era exatamente isso que Clara queria. Me isolar, me transformar em vilão diante de todos. Mas dessa vez eu estava preparado. Tirei o celular do bolso, conectei no caixa de som e apertei o play. A voz de Clara ecoou pelo salão. Você nunca vai conseguir manter essa farsa. Eu vou te expor, e quando isso acontecer, ninguém vai ficar do seu lado. As pessoas se entreolharam, confusas. E antes que ela pudesse reagir, veio outro áudio. Eu disse para Júlia que você nunca quis casar com ela. Ela vai acreditar em mim, não em você. Sempre acreditam em mim. Clara ficou pálida. Tentou se justificar, mas eu já tinha apertado outro botão. Dessa vez era um vídeo. Ela conversando com uma tia, dizendo que eu era um irresponsável e que nunca seria capaz de sustentar uma família. E logo depois, outro trecho dela elogiando meu sucesso para a mesma tia em outro dia. As contradições estavam expostas. As máscaras caíram. Clara, que sempre teve as palavras como armas, agora se via cercada pelas próprias armadilhas. O salão explodiu em murmúrios. Minha mãe, que sempre acreditara nela, abaixou a cabeça envergonhada. Meu pai suspirou, como se finalmente tivesse enxergado tudo. Júlia. Ela me olhou, os olhos marejados, e sussurrou: meu Deus. O tempo todo. Clara tentou se defender, gritando que tudo era manipulado, que eu tinha forjado os áudios e vídeos. Mas já era tarde. Todos tinham visto. Todos tinham ouvido. E naquele momento, a querida e protetora Clara não passava de uma manipuladora desesperada. O silêncio no salão foi quebrado por um riso nervoso de Clara. Ela passou a mão pelos cabelos, tentando recuperar a pose, e disse: vocês não estão vendo? Isso é manipulação. Ele editou tudo, ele sempre teve inveja de mim. Eu sou a única que sempre quis o bem de todos aqui. Mas ninguém parecia convencido. As pessoas se entreolhavam com olhares pesados, alguns balançando a cabeça em negação. Minha mãe, que até então parecia hipnotizada pelas palavras da minha irmã, finalmente murmurou: Clara, você mentiu para nós? O rosto dela perdeu toda a cor. Ela estendeu as mãos, como se quisesse se agarrar a algo que não existia, e respondeu rápido demais: não, mãe. Eu só queria proteger vocês. Eu queria proteger o meu irmão de escolhas erradas. Meu pai, com a voz firme, cortou: proteção não é destruir a reputação do seu próprio irmão. Proteção não é envenenar a cabeça de todos contra ele. A cada palavra dele, eu via o semblante de Clara se despedaçar. Ela, que sempre foi a preferida, agora encarava o olhar de decepção dos pais, algo que ela nunca tinha experimentado antes. Mas o que mais doeu nela foi Júlia. Minha noiva se levantou,
encarou Clara de frente e disse: Você quase me fez acreditar que o homem que eu amo era um mentiroso. Você quase destruiu o que construímos juntos. E fez isso por quê? Por inveja? Por prazer em ver os outros sofrerem? Clara não conseguiu responder. As lágrimas brotaram, mas dessa vez não eram de manipulação. Era desespero puro. Ela correu para abraçar Júlia, mas minha noiva recuou. Não encosta em mim. Aquela frase foi um golpe mais duro do que qualquer coisa que eu tivesse mostrado. Depois disso, a festa terminou em caos. Clara saiu correndo, dizendo que ninguém entendia, que todos estavam contra ela. Mas ninguém foi atrás. Pela primeira vez, ela estava sozinha. Os dias seguintes foram ainda piores para ela. As tias que sempre a exaltavam pararam de procurá-la. Os primos que antes a seguiam como se fosse um exemplo, começaram a evitá-la. Até os pais, mesmo sem me dizerem diretamente, passaram a me tratar com um cuidado que antes era reservado apenas a ela. Eu não precisei levantar um dedo depois daquela noite. A própria Clara foi destruída pela verdade que tanto tentou esconder. O tempo passou. Eu e Júlia nos casamos. Construímos nossa vida com base na confiança que Clara tentou destruir. Minha irmã, por outro lado, seguiu um caminho de isolamento. Perdeu amigos, perdeu credibilidade e, com o tempo, perdeu até a voz dentro da família. Sempre que ela tentava dar opinião em algo, todos a olhavam com desconfiança. Ela podia falar a verdade agora, mas ninguém mais acreditava. Sua maior arma, a palavra, havia se tornado inútil. E assim, Clara, que sempre quis roubar a minha vida, acabou perdendo a dela. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.